sou Miriam Bevilacqua, você está no Biblium, que é o meu canal de literatura. Faz muito tempo que eu não faço nenhuma biografia, mas com a morte da nossa escritora Lígia Fagundes Telles, eu tive muita vontade de trazer até você um pouco mais dessa excelente escritora que nos deixou uma obra tão importante, tão relevante, né? Lígia foi uma das grandes escritoras brasileiras, né? Primeiro vamos entender um pouco a vida. Ela nasceu em São Paulo, mas ela cresceu em Sertãozinho, que é uma cidade, para quem não conhece, do interior paulista. Entretanto, ela voltou a São Paulo depois para estudar, para morar e estudar no Caetano de Campos e depois ainda cursar a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, né, a famosa Faculdade de Direito da USP, da Universidade de São Paulo. Aqui eu tenho que contar que eu também fiz Direito ali na USP, no Largo São Francisco, e quando eu estava em sala de aula, eu já era uma admiradora da obra da Lígia, né? E eu sempre imaginava ali a Lígia sentada nas mesmas cadeiras do que eu e ouvindo o professor Gofredo da Silva Telles, por quem ela iria se apaixonar e viria a se casar. O Gofredo também foi meu professor em outra época, mas ele já era então bem velhinho, né? Não é na mesma época da Lígia. Então eu sempre tive assim uma admiração por a gente, primeiro pela obra e por também ter ali estudado no mesmo lugar que eu. Foi também na Faculdade de Direito que ela conheceu a Hilda Hurst, que também vai ser uma escritora importante, né? E que viria a ser a sua melhor amiga, né? Existiam poucas mulheres naquela época na Faculdade de Direito e as duas eram ali exceções. Tem uma diferença de idade que sempre foi divulgada nas biografias da Lígia e a idade que foi constatada depois da sua morte, né? Todas as biografias diziam que a Lígia havia nascido em 1923. Mas um pesquisador descobriu que ela tinha nascido mesmo em 1918. Então, quando a Lígia morreu, agora em 2022, ela tinha 103 anos. Muito legal, né? Eu fico imaginando que ela, como era uma mulher muito bonita, vaidosa, né? Ela tenha realmente ali encoberto a sua idade. O que hoje nos parece uma bobagem, né? Era muito comum há uns anos atrás, né? Uma geração ou duas atrás da minha mentia a idade como se fosse uma coisa corriqueira. Tinha até piadas, né? Brincando com a idade das mulheres, tá? Então não leve a sério isso que a Lígia fez. Então, se ela nasceu mesmo em 1918, o seu primeiro livro de contos, chamado Porão e Sobrado, foi lançado quando ela tinha 20 anos, em 1938. As pessoas diziam antigamente que ela tinha 15, então era um prodígio. Mas não, ela tinha 20 anos. Mas a crítica, desde dessa primeira obra, sempre gostou muito dos livros da Lígia. Então, a Lígia nunca mais parou de escrever. Então, mesmo tendo cursado Direito, ela trabalhou pouco tempo como advogada, fazia a literatura ao mesmo tempo, né, do que as outras atividades da vida dela, mas tem um momento que ela opta, então, definitivamente pela literatura. Ela participa de muitos grupos literários e ela vai conhecer escritores importantes como Mário de Andrade, como Oswald, né? Então ela vai também sofrer a influência desses escritores que são os representantes maiores, né, do movimento modernista. Mais tarde, a Lígia, ela se separa do Gofredo da Silva Telles e ela se junta, o que na época era um escândalo, né, com o professor, historiador e crítico de cinema
Paulo Emílio Salles Gomes, que então vai ser ali o seu segundo marido, né? Mas quando ela junta com ele ainda não era um casamento, então vocês imaginam, mulher separada já era um problema e conjuntava com outro, então era um problema maior ainda. Quando a gente olha em retrospectiva, parece uma coisa fácil, mas gente, se já não era fácil uma mulher fazer direito, quanto mais ela querer ser escritora, porque eram profissões dominadas pelo homem, né? Então, a Lígia, além de conseguir esse mérito, né, de se fortalecer como escritora, ela tem uma coisa que é muito difícil em literatura, ou seja, ela vai escrever romances e vai escrever contos com a mesma qualidade. Isso é muito difícil, ou é mais contista ou é mais romancista, mas é difícil ter ali a mesma qualidade. O primeiro romance da Lígia vai sair em 1954 e vai ser Ciranda de Pedra. Então, apesar dela já estar escrevendo algumas décadas contos, ela demora um pouco para lançar seu primeiro romance. Como ela demora também para alcançar uma notoriedade que só vai acontecer na década de 70 com Ciranda de Pedra e As Meninas, outro livro seu, que foram adaptados para a televisão. Também na década de 70, a gente não pode esquecer que a Lígia foi uma das vozes contra a ditadura militar e contra a censura. Leiam o Seminário dos Ratos, que mostra bem a posição dela contra a ditadura. Bem, ela foi uma das mais importantes escritoras e por isso mesmo ganhou os mais importantes prêmios literários brasileiros e teve reconhecimento internacional. O seu livro de contos, que também é muito bom, que chama-se Antes do Baile Verde, ele ganhou em Cannes, na França, né, o Grande Prêmio Internacional Feminino para Estrangeiros. E além disso, a Lígia foi e continua sendo a única brasileira mulher escritora indicada para o Nobel de Literatura. Então, apesar dela não ter ganho, né, ainda não tem nenhum brasileiro que ganhou o Nobel de Literatura, ela foi a única indicada. Eu tenho aqui no canal, então, alguns vídeos importantes sobre a obra da Lígia, como eu já citei o livro de contos O Seminário dos Ratos, eu tenho a resenha e análise do livro Ciranda de Pedra, que eu recomendo que você assista, para que você comece a entender como é a narrativa da Lígia. Mas, se eu puder aqui dizer de forma bem resumida, a narrativa era uma narrativa límpida, né? Ela escrevia de uma forma muito elegante, muito límpida, e a intenção dela era sempre fazer com que nós, leitores, ao ler o livro dela, refletíssemos sobre as relações, sobre as pessoas e sobre os nossos próprios sentimentos. O objetivo da Lígia era ir buscar assim, mais lá no fundo da alma, no mais profundo, e trazer para que a gente pudesse observar, né, essa alma e refletir sobre ela. Bem, se você quiser ler essa biografia, ela está no meu site www.miriambevillacqua.com.br. Prometo que eu vou trazer mais biografias rápidas assim, né, para você ir conhecendo nossos escritores, principalmente os brasileiros, né? E se você gostou, se inscreva no canal e deixe o seu ok, porque isso é importante para que o YouTube entenda que nós fazemos conteúdo relevante. Muito obrigada e até o próximo post.